Olá, receba as minhas boas-vindas. Chegue-se a chegue para mais uma vídeo no canal. Hoje, com resenha de deck importado, conversaremos um pouquinho sobre o Radiante Rider-Waite. Antes de partirmos para a resenha em si, eu sempre gosto de recordar que aqui você encontra informações relevantes acerca desse produto. Conversaremos sobre embalagem, livreto, as cartas, tamanho de carta, qualidade do material, durabilidade do produto. Nós passaremos juntos carta a carta para você observar se há uma identificação, né? Se você gosta do deck como um todo, da arte, da proposta do deck. Enfim, ao final do vídeo você vai ser capaz de decidir com tranquilidade se esse produto funciona, para você ou não. Dito isso, o Radiante Rider-Waite é um produto importado, portanto temos livreto e cartas em inglês. Então, se porventura você não entende o inglês e quer especialmente utilizar o livreto, por mais simples que ele seja, mas para uma consulta rápida, é importante que você utilize um aplicativo de tradução se não entende o inglês, tá bom? Sobre o processo de compra, é muito fácil de você achar aqui no Brasil. Você encontra em livraria física, você encontra em livrarias online, Pavão Branco, Caldeirão Místico. Muitas vezes ele está disponível para venda. Também você pode encontrar pela Amazon, pelo Mercado Livre. Só tenham cuidado nessas duas plataformas onde você compra, porque tem produtos originais para vender, mas também tem muitas falsificações. E algumas vezes eles cobram o valor de produto original em falsificações baratas, tá bom? Então faça uma boa pesquisa para que você compre em uma loja idônea e pague o valor justo pelo produto que você está adquirindo. Quanto a autor e editora, esse é um deck inspirado no original Waite Smith. Então a estrutura é do Waite e a ilustração é da Pamela Smith. Nós temos como editora a US Games, que ela é uma editora americana muito conhecida, né, especialmente pela qualidade das suas cartas, que é essa mistura que parece plástico, papel, que é bastante flexível, é bastante durável. Então, a US Games já tem um lugar no coração dos tarólogos, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, sobre a editora US Games, e ele é inspirado no deck original de Waite Smith. Sobre a embalagem, esse é um produto que vem naquela latinha, que é uma edição especial, né, um pocket size, e eu não tenho mais latinha aqui para mostrar a vocês, porque eu comprei quando eu estava fora do país, e eu não quis colocar na mala a lata, porque eu fiquei com medo de no aeroporto precisar estar abrindo mala, aquele transtorno, aquele incômodo. Então, por isso eu não tenho mais latinha. Eu sempre falo aqui com vocês que eu não sou colecionadora, eu não guardo embalagens. Para mim, a função da embalagem é garantir que o produto chegue em perfeito estado nas minhas mãos, e isso acontece. Eu vou deixar na capa do vídeo a embalagem original para que vocês saibam ao comprar que está adquirindo, né, o produto original da US Games, tá bom? Na embalagem veio o livreto e as cartas. As cartas vieram envoltas em plástico para maior proteção e o deck, logicamente, chegou em perfeito estado, sem nenhuma avaria. Então a embalagem funciona muito. Para colecionador ela é ótima porque é um item com um luxo a mais, né, com uma beleza a mais, então é interessante. Quando você comprar desse tamanho específico, você já sabe que ela vem nessa embalagem especial, que é uma latinha. Sobre o livreto. Nós temos um livreto pequeno. As letras, apesar de serem pequenas, elas não são ruins para você ler, tá? É um livreto todo em preto e branco. Logicamente em inglês, como eu já falei antes. A formatação, no entanto, ajuda a leitura, apesar da letra ser, assim, diminuta, tá? Não tem imagens na parte interna, somente na capa, que é a mesma imagem que você vai encontrar na latinha, só que na latinha é colorido, aqui é em preto e branco. Aí nós temos o nome do deck, Radiante Rider-Waite Tarot Deck, aí ele fala que são instruções, né? Aí tem tem a carta do louco, e o nome da editora, que é a US Game Systems, e aí tem aqui, que é dos Estados Unidos, enfim. Aí aqui na parte de trás eles informam questões editoriais, que esse é um deck com copyright de 2003, essa já é uma versão de 2015, né? E ele fala que o copyright do deck lá de antes, de 1971. Então, pela editora, o copyright inicial é de 2003. Aí nós temos aqui outras informações editoriais e é isso. Aí nós temos aqui uma introdução. Ele vai explicando, né? Primeiro ele fala um pouquinho sobre o tarô, esse sistema de cartas.
78 arcanos maiores, 22 menores, ou 56 menores. E aí ele vai explicando bem rapidamente. Aí tem questões históricas aqui, que é interessante para quem está começando ter uma noção inicial, né? Aí depois ele já começa falando dos arcanos maiores. Perceba que são informações mínimas, apenas para você fazer uma consulta rápida, caso você esteja começando. E aí ele dá o valor das cartas na sua direção correta e ela reversa, né? Quando ela cai invertida, para quem lê carta invertida. Aí nós temos aqui os arcanos maiores. Depois os arcanos menores. E aí ele começa com paus. Depois copas. Espadas. E ouros. Aí no final ele coloca ensinando leituras, né? Que ele traz a cruz celta, a arte da divinação. Enfim, são informações bem diretas. Eu sempre digo que livreto de tarô não vai te ensinar a jogar tarô, mas pode ser que tenha informações. Às vezes você pega um livreto que parece muito simples e você encontra algumas percepções daquela carta que são interessantes e que você não tinha visto em outros lugares ainda, né? Então isso vai enriquecendo a tua leitura e a tua forma de enxergar aquele arcano. Então sempre é interessante que você pelo menos dê uma lida no livreto, para que você tenha uma noção do que aquele autor ou editora pensaram a respeito do deck que foi produzido, tá bom? Então, sobre o livreto, é isso. Perdão. Sobre as cartas. Como eu falei, esse é um tamanho um pouco menor. Nós temos aqui uma carta de 5,8 por 9,4. Eu trouxe uma carta da Llewellyn, para vocês terem noção da diferença de tamanho. Aí nós temos aqui um dedo e quase 2, né, acima. Percebam como a carta da Llewellyn é mini mesmo, bem pequenininha. Já esse tamanho é um tamanho excelente para você levar na bolsa, para você levar na mochila, para você viajar, né? Então é um tamanho assim que, se for o seu primeiro deck de tarô, ele funciona, porque ele é um tamanho mediano e a qualidade vai durar aí, né, para sempre, se você assim quiser. A menos que você se desfaça, que você doe para alguém, mas é um produto de excelente qualidade. Ele tem esse aspecto que dá uma impressão de ser papel e plástico, né? É uma carta fosca, não tem verniz. Nós temos um verso que possibilita que você leia invertido. E sobre a carta, eu acho que é tudo. É um produto durável, de boa qualidade, nesse tamanho que é um pouco menor, mas que funciona. Eu prefiro o tamanho 7x12 para tarô, mas esse tamanho dá para você ver com facilidade todos os detalhes da carta sem perder muita coisa, né? Ao contrário dessa carta daqui, que você perde um pouco mais dos detalhes de nitidez, pelo fato dela ser menorzinha. A partir desse tamanho já dá para você utilizar no seu dia a dia, tá? É a minha opinião, né? Veja aí o que você acha. Vamos para o carta a carta. Começando, nós temos aqui a imagem que se aproxima muito do original, Waite Smith. Nós temos a numeração e o nome em inglês, tá bom? Aqui nós temos a carta do louco, o mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador, hierofante, enamorados, carro, a força como número 8 e justiça como número 11, como é característico do sistema Waite Smith, tá? Eremita, roda da fortuna, a justiça como carta de número 11, o enforcado, a morte, temperança, diabo,
a torre, a estrela, lua, o sol, julgamento e o mundo, fechando os arcanos maiores. Em seguida, vamos para o naipe de ouros, as de ouros, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ouros, 8, 9, 10. Perceba que não tem muita novidade. É o tarô tradicional, de fato, de Wade Smith, tá bom? Depois temos o pajem, cavaleiro, rainha e rei de ouros, fechando o naipe. Em seguida, o naipe de paus, as de paus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pajem, cavaleiro, rainha e rei de paus, fechando o naipe. Naipe de copas, as de copas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de copas, 9, 10, pajem, cavaleiro, rainha e o rei de copas, fechando o naipe. Por fim, as de espadas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pajem de espadas, cavaleiro, rainha e o rei, fechando o naipe. É um produto muito fácil de você embaralhar, apesar dele ser um pouco menor, não chega a ser ruim, como seria o caso desse deck aqui, que por ele ser muito pequenininho, é mais difícil de você conseguir embaralhar, tá? Esse tamanho é tranquilo. Para mim, que não tenho muita habilidade, os produtos da US Games às vezes deslizam muito. E aí eu tenho que ter mais cuidado, porque senão voa a carta para todo canto. Porque eu não tenho habilidade. Mas para as pessoas com habilidade mínima em embaralhamento de cartas, esse é o deck dos sonhos, tá? Ele desliza muito bem, não gruda nada, você sente muita segurança ao utilizar. É um deck excelente. Abre um leque bonito. O verso não é essas coisas todas, mas funciona. Sobre considerações finais com relação a esse deck. É um deck que é muito semelhante ao original, né? Tem algumas questões de cores que são um pouco diferentes, qualidade das imagens, mas ele é muito semelhante ao original, então para você estudar, para você começar a utilizar, se você tem dúvida de qual deck comprar, esse é sem dúvidas uma boa opção. Ele tem qualidade,
É um produto que vai durar bastante. Ele é um pouco mais caro, mas, a meu ver, vale a pena. Esse é o deck que eu levo na minha bolsa quando eu viajo. Então, para mim, esse tamanho fez sentido por essa razão. Eu comprei já com esse propósito. Se eu fosse utilizar no meu dia a dia, eu compraria esse deck, mas num tamanho padrão 7x12, né? Porque eu acho que seria mais interessante. No entanto, se você quiser comprar esse, por ser talvez mais barato do que o maior, funciona, ok, tá? Aí vai da tua escolha, da tua possibilidade, se você pode investir um pouco mais, se você gostou realmente dele, você gostaria dessa marca e desse modelo, então não queria investir em um maior, esse funciona muito bem, você consegue enxergar a imagem sem problemas, tá? As cores, tudo, você consegue identificar tudo sem nenhum problema, os símbolos, os significados, tudo ali fica muito nítido para você, não é muito pequenininho, então não dificulta a visualização, então funcionaria se for o seu primeiro deck. Indico, é interessante, achei que era válido trazer aqui para vocês. Como eu falei, ele vem com aquela latinha, então para colecionador ele é excelente. Para mim, eu dispensei a latinha, porque como eu falo, embalagem para mim não faz muito sentido. Eu guardo para fazer resenha para vocês, mas não é algo que eu guarde o produto na caixa ou transporte o produto na caixa. Eu, geralmente, quando compro o deck, eu adquiro também um saquinho de organza e aí eu transporto os meus decks em saquinhos. Não transporto em caixa, em lata, nada disso. Então, para mim, a embalagem não faz muita diferença. Mas se para você faz, esse é um produto com embalagem bonita, né? Aquela latinha que você pode utilizar, inclusive, para decoração, para outras finalidades, né? Se você assim quiser. Essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like e comenta se você achar que tem alguma coisa aqui a acrescentar. Enfim, foi o nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro. Nos vemos lá.